E há pouco, no discurso de São Paulo, na Avenida Paulista, novamente o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o ministro do STF que trava a nação. Dessa vez, ele citou o nome de Alexandre de Moraes e disse que não será preso por canalhas. O presidente disse que cada vez mais somos conservadores e vamos lutar pela democracia. Vamos acompanhar a fala de Bolsonaro para os que estavam aqui na Avenida Paulista. Vamos ver. Dizer também que não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vai nos dizer que esse processo é seguro e confiável, porque não é. Não podemos admitir um ministro do Tribunal Superior Eleitoral também usando a sua carreira desmonetizada que criticam esse sistema de votação. Nós queremos uma eleição limpa, democrática, com voto auditável e contagem pública dos votos. Não podemos ter eleições que parem dúvidas sobre os eleitores. Nós queremos eleições limpas, auditáveis e com contagem pública do governo. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, meus senhores, hoje temos uma fotografia para mostrar para o Brasil e para o mundo, não de quem está agora aqui nesse carro de som, mas uma fotografia de vocês, para mostrar para o mundo e para o Brasil que as cores da nossa bandeira são verde e amarelo. E cada vez mais nós somos conservadores. Cada vez mais nós respeitamos as leis e a nossa Constituição. E não vamos mais admitir pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição. Ele teve todas as oportunidades para agir com respeito a todos nós, mas não agiu dessa maneira, como continua a não agir. Como agora há pouco interceptou um cidadão americano para ser inquirido sobre atos antidemocráticos. Uma vergonha para o nosso país, patrocinada por Alexandre de Moraes. E dizer aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. E aquele que pensa que com uma caneta pode me tirar da presidência, diga uma coisa: para todos nós temos três alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Então, para você, o momento mais duro da fala do presidente Jair Bolsonaro nesse discurso que fez agora à tarde aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. E análise, então, dos nossos comentaristas, começando com José Maria Trindade, em Brasília. E a sua avaliação sobre essa declaração e essas falas do presidente hoje, Zé. Boa noite. É um discurso muito duro, viu? Muito boa noite, Vitor. Hoje, casa cheia e boa, né? Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite, Cristina. Boa noite, Fiuza. Boa noite, meu compadre Augusto. Muito boa noite a todos. Olha, hoje pela manhã, aqui na Esplanada dos Ministérios, com mais de 100 mil pessoas aqui, o presidente revelou
que vai convocar o Conselho da República. O Conselho da República, ele é formado pelo presidente, vice-presidente, presidentes da Câmara, Senado, 6 cidadãos, e é para tomar decisão importante: estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. A última vez que o Conselho foi convocado, houve a intervenção federal no Rio de Janeiro. O Conselho chegou a discutir uma intervenção, mas ficou apenas intervenção parcial, ou seja, na segurança. Durante esse tempo, o Congresso fica impedido de votar a emenda à Constituição, ou seja, é um momento realmente extraordinário, extra na democracia. Os presidentes da Câmara e do Senado se revelaram surpresos com a possibilidade de convocação do Conselho da República. Mas, olha, não era para se surpreender. Essa dificuldade de convivência com o Supremo Tribunal Federal já vem de muito. E as reclamações que eu escuto aqui até de parlamentares é de que o Congresso Nacional está como espectador e de longe desse processo que fragiliza e deixa isolado, sozinho, o presidente Jair Bolsonaro. Se o Congresso se cala, se o Congresso não entra nesta defesa da democracia, né, tentando levar o Supremo a cumprir a Constituição, o presidente vai buscar apoio aonde? No povo. Aí é a tal democracia direta. Foi o que aconteceu hoje no Brasil, de forma inédita. Nunca um presidente da República, no exercício do cargo, reuniu tanta gente num protesto a favor. Essa é a novidade. Olha, senhores, ele anunciou uma ruptura. Não vai mais obedecer atos do ministro Alexandre de Moraes. Até então, não há nada de concreto que possa indicar que o presidente Jair Bolsonaro saiu das linhas da Constituição, ou seja, que provocou essa ruptura. A partir de agora, uma decisão do ministro Alexandre, segundo anunciou o presidente Jair Bolsonaro, não será cumprida. A gente não sabe exatamente se isso envolve também a Polícia Federal. Se ele mandar prender alguém, o chefe da Polícia Federal pode dizer, não vamos executar essa prisão aí não. E aí que estará criado o impasse. O presidente coloca posições ali muito importantes, né? Primeiro, isso, não cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele considere inconstitucional. Diz que já deu todas as chances, o ultimato é esse. Segundo lugar, liberdade para os presos, que o presidente fala em presos políticos, né? Roberto Jefferson, blogueiros e tal. Por outro lado, a história de não pagar, não monetizar os sites de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Isso tem que acabar. É um dos pontos do ultimato que o presidente Jair Bolsonaro dá. E, por último, volta o debate agora de uma maneira muito mais firme e peremptória de que é preciso o voto no papel, o voto impresso, né? Esse assunto já se exauriu na Câmara dos Deputados. Uma emenda à Constituição foi rejeitada só numa legislatura seguinte. E se não se pode votar através de emenda, não se pode numa legislação inferior. O Congresso Nacional decidiu não aceitar o voto impresso. Um não do Congresso significa que não pode, né? E aí, como é que vamos saber? Os próximos capítulos. Os partidos políticos, eu recebi aqui mensagens, partidos políticos começam a se reunir, começam a discutir a situação, que agora sobe um tom, e um tom muito forte. Qual é o tom? O posicionamento das pessoas nas ruas assusta. É impressionante a presença do povo nas ruas. E essa participação, levar tanta gente assim no feriado às ruas, é preciso ter uma liderança muito forte. E isso está sendo levado em consideração. É um ponto fora da curva esta defesa do governador de São Paulo, João Dória, de processo de impeachment. Não há esse debate. Mas os partidos, a partir de agora, terão sim que resolver, terão que decidir. Isso me lembra o Herman, um espanhol que levou os seus soldados para as Antilhas. Chegando lá, ele decidiu que seria uma conquista e uma ocupação definitiva. E colocou fogo nas caravelas, colocou fogo nos navios, para que os soldados não pensassem na possibilidade de voltar à Espanha. E foi isso que aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro, agora com esse apoio popular e forte, tomou essa decisão. Colocou fogo nos navios
e é um ponto de inflexão, não há mais volta. Agora é rediscutir o papel dos ministros do Supremo e, principalmente agora, ele centrou mesmo fogo aí no ministro Alexandre de Moraes. Análise agora da Ana Paula Henkel, mais uma vez com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cris. Boa noite, Zé, Fiuza, querido mestre Augusto Nunes. E a nossa audiência é maravilhosa, é muito bom estar aqui hoje. Hoje as mulheres estão dominando o estúdio, então elas chegaram com tudo, hein? A formação de quadrilha hoje aqui está perigosa, né, Cris? Muito bom, Vitor, estar aqui no Brasil nesse dia tão importante, um dia histórico, né? Eu estive nas ruas, no chão, a Paulista estava absolutamente lotada. Alguém comentou algum número aí, acho que foi o número do estado do governo do estado de São Paulo, em 125 mil. Impossível. Eu andei mais ou menos de 7 a 8 quarteirões para conseguir entrar na Paulista, ali nas ruas paralelas, né, à Paulista. As alamedas também estavam lotadas. Foi muito difícil entrar na Paulista, as ruas em volta da Paulista também absolutamente lotadas, e eu fiquei muito impressionada com a limpeza das ruas, alguns carros de som dizendo: encontramos a carteira do fulano de tal, encontramos o celular do fulano de tal, mostrando uma civilidade assim incrível. E quando o presidente Jair Bolsonaro chegou para discursar, foi um barulho assim ensurdecedor. A Paulista toda parecia que estava tremendo mesmo com o discurso do presidente. Então é aquilo que o Zé disse. Discutir impeachment, eu não sei como, porque o povo foi para as ruas e entendeu que para poder defender esse governo, esse executivo ou outro político ou outra ideia desse ou de outro governo, o público entendeu que a liberdade está acima de absolutamente tudo de mais sagrado e de mãos dadas com a Constituição. E nós temos visto aí, a ruptura já houve, embora muitos queiram, amanhã vão colocar que o presidente Jair Bolsonaro quer causar uma ruptura. Eu acho que a ruptura já foi dada. A ruptura já aconteceu com o Supremo Tribunal Federal, já aconteceu com essa caneta tirânica aí do ministro Alexandre de Moraes, não respeitando o Estado Democrático de Direito, o sistema acusatório. Ele é vítima, ele é investigador, ele é o policial, ele é o juiz, ele é absolutamente tudo. Inquéritos inconstitucionais, aquilo que o Fiuza fala. Nós vamos chover no molhado aqui, de ficar falando das inconstitucionalidades que o Supremo Tribunal Federal vem cometendo ao longo dos últimos anos, né, dos últimos 2 anos. Né? Nós listamos aqui outro dia, saiu na revista Oeste também, 123 aí perseguições a esse executivo especificamente. E se a gente estender essa lista para as inconstitucionalidades do Supremo, esse número aí passa de 200. Então, a ruptura já foi feita, a ruptura... o desrespeito à nossa Constituição já foi escancarado e a corda sempre foi esticando um pouco mais. A cada semana, o Supremo Tribunal Federal dobrava a aposta, alguns ministros dobrando a aposta ainda mais, desafiando o povo a proteger a Constituição. E hoje, a gente vai falar ao longo aqui do programa, das manifestações, de tudo que aconteceu. Hoje a resposta foi exatamente essa. Chega, eu vi aqui no Twitter que várias contas muito importantes, contas verificadas inclusive de americanos, de europeus, estão colocando as imagens da Paulista, do Rio, muitos cartazes também em inglês, porque a gente sabe que a versão que será dada amanhã será a versão de ruptura e de ações, manifestações antidemocráticas, e os cartazes estavam todos espalhados em inglês. Interessante com a data de hoje, para que não haja absolutamente nenhuma dúvida de que o povo hoje foi às ruas para defender a Constituição. E o presidente Bolsonaro entendeu o discurso do povo e não há a menor chance de impeachment contra o presidente. Agora é você, Guilherme Fiuza. Queremos ouvi-lo, Fiuza, a respeito de tudo que aconteceu nesse 7 de setembro. Seja bem-vindo. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, Cristina Grêmio, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você.
Olha, o dia de hoje é para a gente fazer a pergunta inevitável aos observadores dessa cena política brasileira, dessa cena brasileira, né, que tem trazido uma leitura tão diversa, né, do que se passa diante dos seus olhos, né, olhos fechados, talvez. Então, a pergunta a se fazer hoje aos democratas de auditório, né? Democrata de auditório. Auditório não é na rua, né? Vocês viram o povo? Hoje vocês viram? Porque no 1º de maio vocês não viram. No 1º de agosto vocês não viram. Vocês não estão com dificuldade de ver o povo. Então, hoje, uma manifestação caudalosa. Caudalosa. Essa reunião em São Paulo, provavelmente sem precedentes na história, né? E também não vou entrar nessa conversa de cálculo, de não sei o quê. Eu acredito no que os meus olhos veem. Eu, felizmente, não me dei esta função estranha de fechar os olhos. Então, a maioria está vendo, né? E isso não tem precedentes. Então, a gente pergunta, hoje vocês viram o povo? Vocês viram o tamanho do povo? Brasília, viram? O povo chegando, os caminhões. Vocês viram Vocês viram as dimensões do povo brasileiro representada na rua? Ou ainda não está dando para ver? Então, a pergunta é, vocês viram o que é o país? Vocês já estão ligando, voltaram a ligar o nome à pessoa, o que é o país, ou vocês ainda estão achando que o país é o gabinete do Renan Calheiros, do Alexandre de Moraes, do Luiz Roberto Barroso, do Omar Aziz? E uma meia dúzia de manchetes. Vocês acham que o país é o quê? É um consórcio de gabinetes com umas manchetes que cria, que diz que o povo é golpista, né, que desistiu de achar que democracia é uma coisa de povo, né? O que vocês acham que é o país, o Brasil? O que vocês acham que governa o Brasil, que lidera o Brasil, que decide o que se passa no Brasil? Então, a resposta mais eloquente possível está hoje nas ruas do país, do Brasil, no dia da independência. É um grito de independência. É muito fácil, meus amigos, fazer a leitura, né? É muito fácil perceber, por exemplo, o que se passa no cenário eleitoral. Nós vimos, ostensivamente, o juiz do processo eleitoral, né, o STF e, especificamente, o TSE, se recusando a discutir, mais do que se recusando, agindo ostensivamente contra uma matéria, contra um projeto de aprimoramento da segurança de um sistema que foi violado. Isso é assunto terminal. A partir daí, a eleição está sob suspeita. E vocês olharam pela janela, porque para a rua vocês não vão, vocês olharam pela janela? Teve helicóptero? Ó, dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Vocês não olharam, dá para dar uma olhada agora. Manda aí, o pessoal que vê os pingos, manda aí para o pessoal que está ali com uma foto de 3 gatos pingados em algum lugar, dizendo que tem um miliciano numa esquina, outro miliciano na outra, né? Mandem essas imagens aí que estão agora nos pingos. Vocês viram? Então, assim, estas imagens, esta representação quer dizer o seguinte, essa gente toda aí, que é o Brasil, não vai aceitar eleição roubada. Deu para entender? Olha o tamanho do povo. Olha a capacidade e a decisão de se mobilizar desse povo. Vocês acham que esse pessoal vai embora para casa e vai deixar uma eleição suspeita transcorrer? Vocês imaginem o que acontecerá no Brasil se, em 2022, no ano que vem, aparecer este ladrão condenado e reabilitado pelo mesmo tribunal que preside o processo eleitoral, né?
Então, esse candidato que hoje tem 243% nas eleições de votos, se as eleições fossem hoje, estava eleito, empossado e já roubando normalmente. O Lula. Vocês acham que se esse cara que não consegue sair na rua, chamem o Lula para dar uma volta aí nessa Paulista, para ver a simpatia que o povo tem por ele, né? Então, vocês imaginem se num processo que a gente não sabe dizer muito como seria, aparece eleito este criminoso. Eleito. Não foi para a rua, porque não pode, não fez campanha, ficou escondido, manchetes, propaganda, aquela estiva para dizer que ele tem umas coxas lindas, que ele é legal, né? Esse jogo imundo que a gente está vendo aí. E aí depois vem o resultado da urna, Lula, o novo presidente do Brasil. Dá uma olhada pela janela aí, vê a imagem dos pingos nos is. O que vocês acham que vai acontecer com o Brasil? Esse Brasil que acordou, esse Brasil que está na rua e que é gente à beça, companheiros. É gente à beça. Eu sei que dentro do gabinete dá até para não ouvir o barulho, mas vocês imaginam se acontece um cenário como esse, que não é uma construção surrealista minha, não. Esta suspeita está dada pela conduta lamentável do árbitro do processo eleitoral. Então, a demonstração de hoje é a seguinte: a democracia brasileira é isso, ela tem dono. É o povo. Não é golpe, não é tentação de democracia direta, não é nada disso. Isso aí é o direito do povo que está percebendo que nos gabinetes estão querendo tomar na mão grande, estão querendo tomar conta da vida dele no grito. E ele disse hoje que não vai deixar, que isso não vai acontecer. E a gente espera que isto não aconteça de forma pacífica. Cristina Grêmio, queremos ouvi-la também. Cris, seja bem-vinda mais uma vez. Que bom tê-la aqui hoje. Boa noite, Cris. Obrigada, Vitor. Boa noite. Ana, minha companheira aqui de bancada hoje, né? Companheira feminina, que a gente tem o Vitor Brown, claro. Montaram a bancada feminina do lado. Isso, fizemos uma ala feminina aqui, mas estamos todos juntos. Zé Maria, Augusto, Fiuza, boa noite a todos, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Estava aqui até já dando uma olhada no chat e o chat continua aqui uma sequência do que eu vi na Paulista vindo para cá. A Ana disse que caminhou bastante, eu caminhei 10 quadras para conseguir chegar aqui na Jovem Pan, tirei muitas fotos de todos os cartazes praticamente que eu vi nas mãos das pessoas, o pessoal já estava indo embora, estava no contrafluxo, muitos cartazes em inglês, mandei alguns para você aí, Ana, para você espalhar lá para o pessoal, para a audiência maravilhosa nos Estados Unidos. Mas eu queria ler alguns para mostrar como é diferente do que está sendo reportado por alguns veículos da mídia, dizendo ainda que eram pautas antidemocráticas. Eu não vi um único, eu imagino que até tenha tido alguns pedidos, eu não vi um único pedido de fechamento de Congresso, de fechamento de STF. Os cartazes em inglês aqui, nós queremos voto, está escrito em inglês, tá? Estou traduzindo. Nós queremos voto auditável, votos impressos e total contagem pública. As pessoas falando em inglês para que na mídia estrangeira saia exatamente o que elas estavam pedindo. STF, yes. Luiz Fux, no. E tem isso com os nomes de vários ministros. Alguns estão falando em demissão de ministros. China does not rule in Brazil. A China não impõe regras no Brasil. E assim vai. Essa aqui também está em inglês. Nós queremos respeito pelo nosso voto. Escolhemos Bolsonaro. E aí tem um cartaz aqui que eu até lembrei do Fiuza. Não ao passaporte vacinal. São várias pautas que o pessoal levou para a rua, né? Esse está em português. Presidente, queremos freio para quem vai além da Constituição. Então, as pessoas pedindo não intervenção nem nada, apenas que se exija o respeito à Constituição. Prison for corrupt politicians. Prisão para políticos corruptos e por aí vai. Tirei dezenas de fotos aqui. Queria fazer um comentário em cima do que o presidente falou, né? Eu acompanhei
muito atentamente o discurso de Brasília, até anotei vários trechos, porque eu estava em casa ainda de manhã acompanhando o que estava acontecendo em Brasília, e me chamou a atenção que era um discurso absolutamente sereno e com um apaziguador, até eu senti. Aqui, ó, abre aspas para o presidente: temos em nossa bandeira escrito ordem e progresso, é isso que nós queremos. Não queremos ruptura, não queremos brigar com poder nenhum, mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco nossa liberdade. Aí, em outro trecho mais para frente, de novo, aspas aqui para o presidente. Esse retrato que estamos tendo de cima desse carro de som, ele estava em cima de um caminhão, esse retrato que estamos tendo de cima desse carro de som é um ultimato para todos que estão na Praça dos Três Poderes, inclusive o presidente da República, para onde devemos ir. Cada um de nós deve se curvar à Constituição Federal. Se queremos a paz e a harmonia, devemos todos nos curvar perante a Constituição. Então, eu vejo aqui um recado muito claro que ele lê para si e que ele, divulga ali também para os outros presidentes de poderes. E a gente sabe em quais poderes a Constituição não está sendo respeitada, pelos presidentes de quais poderes. Ou no caso do STF especificamente, vamos falar em todas as letras aqui, não é necessariamente o presidente, mas quando um ministro desrespeita a Constituição. Essa questão é questionada através de um recurso via advogados, seguindo todos os trâmites legais, vai para plenário e o plenário concorda com uma decisão inconstitucional, é óbvio que a população está interpretando que o STF, o Poder Judiciário, a alta corte, a mais alta corte do país, não respeita a Constituição. Então, era este o grito de liberdade que as pessoas pediam hoje, estava muito claro, muitíssimo claro, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Em São Paulo, os ânimos parecem que ficaram um pouco mais exaltados aqui no discurso do presidente, que ele cita o nome do ministro Alexandre de Moraes, fala, muitos interpretaram em ruptura quando ele diz que não vai mais obedecer atos do ministro, né, Zé? Você citou isso, mas foi bom que você frisou que ele estava se referindo a atos inconstitucionais. E a nossa própria Constituição nos dá esse aval. Nós precisamos respeitar atos que estão previstos na Constituição. Tanto não precisamos respeitar atos inconstitucionais que a gente já teve um caso de um presidente do Senado, por acaso bastante conhecido, chamado Renan Calheiros, que não respeitou um ato do então ministro Marco Aurélio de Mello, porque ele conseguiu, lá na interpretação dele da época, provar que era um ato inconstitucional e não houve qualquer questionamento, não houve Polícia Federal batendo na porta dele do Senado, no gabinete dele, nem na casa dele. O Brasil seguiu, porque a Constituição permitiu isso. A gente está vendo vários atos ilegais e inconstitucionais sendo baixados por ministros do STF, especificamente nas últimas semanas com mais frequência, pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, só para terminar, também não quero entrar nessa conversa de cálculo, Fiuza, mas a Ana citou aqui que ouviu um cálculo de 125 mil pessoas na Paulista, né, Ana? Nós andamos pela Paulista, a gente sabe quantas quadras de superlotação ali. Eu trago uma lembrança de um cálculo oficial de uma manifestação em que eu estive como jornalista, cobrindo, que foi a maior das manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma em Curitiba, em que tinham, pelos cálculos da Polícia Militar, 200 mil pessoas. Foi a maior manifestação registrada em Curitiba. Até então, não acompanhei hoje, não sei como é que foi hoje, mas acredito que aquela continue sendo a maior já registrada. 200 mil pessoas, e o cálculo que a PM faz são 3 pessoas por metro quadrado. O que eles fazem? A metragem da rua, quantas quadras tomadas, 3 vezes os metros quadrados chegaram a 200 mil. E ali em Curitiba, a gente tem 10 quadras de calçadão, com uma rua muito mais estreita que a Paulista. E tinham 200 mil pessoas em 2016, na última manifestação pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Então, acho que cada um pode interpretar se está certo ou não essa conta dos 125 mil. Eu prefiro fazer que nem o Fiuza, abrir a janela, olhar para fora, com o que os meus olhos mostram e saber o que as ruas estão dizendo. E só para finalizar, 2 recados aqui dos muitos que já estão quentes no nosso chat. Francisco Jamal, liberdade aos presos políticos. As pessoas continuam manifestando aqui o que elas querem. Selma Campinho, voto auditável já.
Muito bem, antes de passar para você, Augusto, para o seu comentário inicial, registro aqui que já são mais de 330 mil pessoas nos assistindo aqui nos nossos 2 canais, por onde o programa é transmitido aqui no YouTube. Já é, nesse momento, às 6h31 da tarde. Ainda tem muito programa pela frente, mas nesse momento já é a maior audiência aqui de Os Pingos nos Is. E a gente agradece muito a você que está com a gente nessa noite de terça-feira, nesse programa especial. E eu faço aquele pedido de sempre. Deixe seu like aqui na transmissão e também aproveite e se inscreva aqui nos nossos canais se você ainda não está inscrito. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, compadre Zé, meu querido irmão Guilherme, Cris, querida, bem-vinda sempre. Minha parceira Ana Paula. Sobre o número de manifestantes, né? Todos são exagerados. A Paulista, pela metragem que tem, ela comporta 600 mil pessoas se for ocupada de ponta a ponta. Esse é o cálculo, calculando 4 pessoas por metro quadrado. Isso é irrelevante. O importante é que foi uma manifestação portentosa. Uma das maiores, se não a maior, que eu já vi. É que quando tem parada gay, 1 milhão. Passeata do PT, 1 milhão. Tudo 1 milhão, como fazem os jornais estrangeiros, né? Tudo na China tem 1 milhão, em qualquer país tem 1 milhão, isso não importa. Importa é que o povo presente à manifestação era muito mais impressionante, né? Tinha dimensões muito mais impressionantes do que todas as passeatas convocadas aí para clamar pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Muito grande. E eu também, eu vou até perguntar ao Zé que me responda depois, eu quero saber se a manifestação de Brasília, porque eu tive essa impressão, foi maior do que a que é considerada, né, a mais portentosa até agora, que foi a que seguiu o enterro do Juscelino. Eu cobri a visita do Papa a Brasília. Essa manifestação de hoje foi muito maior. Numa cidade que faz com que multidões desapareçam, né? Pelo tamanho, pelos horizontes, né? Brasília não é uma cidade para manifestações populares. Hoje foi. Então, o recado está dado. E também contou essa manifestação, essa demonstração de força, contou com a estupidez dos petistas, né? E também do PSOL. O Boulos e também o Haddad e a Gleisi Hoffmann insistiram na realização da manifestação no Anhangabaú, Vale do Anhangabaú, de um raquitismo, tá? De inspirar piedade aí, num carrasco. O Jânio Quadros costumava dizer que para reunir 5 mil pessoas, bastaria que ele se sentasse no viaduto do Chá, que passa por cima do Vale do Anhangabaú, e começasse a bater uma lata, tá? Dando socos em qualquer lata, paravam 5 mil pessoas em poucos minutos. O PT hoje fez alguma coisa parecida. O Lula, muito espertalhão, nem foi. Não que estava lá, o Haddad seria atração. Então, oferecendo kits e tal, aqueles de sempre, eles reuniram uma multidão que não é multidão, não merece esse nome. Por que o Lula não aproveitou a chance de fazer o confronto e mostrar que ele tem mesmo, né, 60% a caminho dos 100% nas pesquisas eleitorais? As manifestações de hoje, porque nem estou me referindo às realizadas quase espontaneamente nas outras capitais. Estavam previstas só 2 oficialmente, São Paulo e Brasília. No Rio, foi impressionante, em outras capitais também. E aí, como diz o Guilherme, o povo mostrou o seu rosto e o seu estado de ânimo com muita clareza. O recado foi dado. Essas manifestações desmoralizaram as pesquisas, a imprensa engajada
né, numa única pauta, que é o afastamento do presidente, e sepultaram as manifestações, sepultaram a ideia do impeachment. Acabou. Como a gente já repetiu aqui mais de uma vez, para o impeachment são necessários, né, um motivo jurídico, que dá um jeito e arruma algum. Há uma maioria expressiva do Congresso, fica mais difícil porque o Congresso faz o que o povo quer. E o povo nas ruas contra o presidente que é alvo do pedido de impeachment. A favor, como houve hoje, não dá para... Quando há multidões a favor, não há registro de impeachment em país nenhum, nem no Brasil. O Fernando Collor tentou mobilizar os que ele achava que existiam, né? Seus apoiadores, não foi ninguém para a rua. A Dilma também não conseguiu. As multidões é que decretaram o impeachment da dupla. Não tem multidão nenhuma, se for essa turma aí do Vale do Anhangabaú, meu Deus, né? Os deputados, até os deputados do PT ficam contra o impeachment, porque ano que vem é um ano eleitoral. E eles têm instinto de sobrevivência política. Não vai acontecer nada. Chega de impeachment. Então foi um tremendo sucesso o que houve hoje. E, repito, independentemente do cálculo de números, mostraram que a CPI, e eu não posso me esquecer, não desgastou ninguém. Olha o peso da CPI. Não, porque o Bolsonaro está desgastado, né? Essas investigações. A CPI foi um fracasso, não conseguiu examinar os documentos que pediu e vai melhorar a situação do Bolsonaro, porque não provou nenhum crime praticado por ele. Então, agora acusando, né, de curandeirismo e charlatanismo. Imagina. Foi nisso que deu. Então, vou fazer agora muito à vontade, só porque... ressalvando que respeito às outras opiniões, não sou dono da verdade. Então, é uma observação de quem nasceu perto de palanques. Como vocês sabem, eu sou filho de político, irmão de político e tal. Se eu fosse o Bolsonaro, nunca serei, porque presidente da República não é fácil ser, ele é. Então, não dou conselhos a ninguém, só digo o que eu faria. Eu me limitaria a celebrar o sucesso da manifestação, porque o povo já tinha dado o recado, já tinha expressado a sua insatisfação com o Supremo, tá? A disposição de fazer com que seja cumprida a Constituição brasileira e tal. Eu não daria muita colher de chá especificamente para um ministro, e todos vocês sabem o que eu penso deles, nós pensamos, que é o Alexandre de Moraes. Eu nem falaria. O povo já deu o recado. Porque eu esperaria e nem convocaria a reunião desse conselho, né, da República, não sei o nome exato. Por quê? Deixa esse pessoal pensar no que houve hoje. Vamos ver se o Alexandre de Moraes continua prendendo gente depois do recado das ruas. Vamos ver se os deputados e senadores agem com essa disfarçatez depois do recado das ruas, porque eles ouvem. Então eu esperaria para ouvir. Porque nem seria preciso dizer, olha, não cumpro ordens, se vierem, porque esse momento vai chegar e será protagonizado por algum delegado. Vai prender aí o americano que falou isso, delegado, não vou. É uma ordem ilegal, não cumpro. Então, eu só faço essa observação porque deixa o Dória falar como candidato. Ele falou como candidato, ele precisa ser anti-Bolsonaro, ele precisa continuar insistindo no impeachment. Se fosse deputado, provavelmente ele pensaria na necessidade de se reeleger diante de um quadro hostil e seria mais cuidadoso. O PT erra tanto que a gente nem percebeu que eles estão agora acusando o presidente Bolsonaro de ser um Chaves da direita. Mas eles gostam do Chaves.
Eles gostam da Venezuela. O Lula vive dizendo, o Chávez era um irmão, como é um sobrinho, no caso, o Maduro. Então, eles acusam o Bolsonaro de pensar, planejar fazer aqui no Brasil o que fez o Chávez na Venezuela. Mas não é bom isso aí? Eles acham que na Venezuela a democracia até demais. Então, essa é a cabeça dos que planejam uma demonstração de força no Vale do Anhangabaú, que resultou nesse fiasco histórico. É só isso que eu queria registrar e reiterar, que foram manifestações históricas pelas dimensões e pelo conteúdo. O povo exige que seja cumprida a Constituição e não abre mão da liberdade. E rapidinho, Zé, quer só responder ao Augusto sobre aquela comparação entre o tamanho das mobilizações, Zé? Olha, Augusto, eu já vi até tentativa de comparar isso aí. Na época do Juscelino, as pessoas ficaram durante todo o eixão, né, o eixo monumental. E aqui houve uma concentração ali na esplanada que, como você disse, é impossível calcular, é muito. E eu ouvi dizer que índio é assim também, que ele tem uma canoa, duas canoas e muitas canoas. Então, eu acho também, muita gente, não importa o número de pessoas. Eu nunca vi nada parecido e olha que eu tenho aqui anos de janela aqui acompanhando manifestações públicas. Encheu a esplanada, encheu.